bem-vindos. Meu nome é Luiz Eduardo, faço Direito e Administração na Faculdade Estácio Uniceb, sou membro da Associação Volvere, uma associação sem fins lucrativos, orientada pelo princípio do empreendedorismo social, que promove esse evento em parceria com a Faculdade Estácio Uniceb. O debate de hoje terá como tema o Projeto-Lei 4.330 de 2004 e contaremos com os convidados Leonardo Augusto Amaral Terra, bacharel em Administração de Empresas pela Universidade de São Paulo, com MBA Executivo em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas, mestre e doutor em Ciências no Programa de Administração de Organizações da Universidade de São Paulo. Atua nas áreas de Economia de Empresa e Estratégia, enfoque sistêmico na administração, dinâmica socioeconômica e processos de interação humana e comunicação. Do outro lado, teremos Marcos da Silva Porto, juiz titular da 5ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto e diretor do Fórum Trabalhista, graduado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, pós-graduado em Direito Penal e Criminologia pela mesma instituição, e em Economia do Trabalho pelo Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, mestrando na área de Direito e Desenvolvimento pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Foi presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª Região, no biênio 2001-2003, e, por último, secretário-geral da mesma instituição no biênio 2003-2005. As discussões serão mediadas por Guilherme de Andrade Tituto, empreendedor social, estudante de Direito de Administração de Empresas, certificado pela Universidade de Harvard, nos cursos de Economia Ambiental, Energia Global e Políticas Ambientais, Negociação e Resolução de Conflitos Organizacionais, Análise de Relatórios Financeiros e Governança Corporativa Internacional. É hoje presidente da Associação Volvere e membro fundador das Jovens do Setor Sucroenergético. As configurações do debate serão postas em um momento posterior. Voltaremos em breve. Olá, dando início ao debate, eu queria começar com algumas palavras, falar que o debate é importante, acho um instrumento muito importante para a democracia. É a partir dele que a gente, por premissas distintas, a gente consegue ver abordagens diferentes sobre o mesmo tema. E a intenção de hoje é ter um diálogo, uma conversa, para que a gente possa entender melhor o que é a terceirização, o que é o projeto de lei 4.330, que vai mudar um pouco a legislação nossa, e discutir isso com os dois convidados presentes de hoje, o Dr. Marcos Silva Porto, Dr. Leonardo Amaral Terra. Então, bem-vindos. E a gente vai começar esse debate. Vocês querem fazer algumas considerações iniciais, Dr. Marcos? Por favor. Pois bem, eu apenas, inicialmente, quero cumprimentar os professores, os servidores, os alunos, né, da Universidade Estácio Uniceb, dizer que é uma iniciativa extremamente feliz a realização desse debate, com a ideia de contrapor mesmo aspectos jurídicos e econômicos que envolvem este projeto de lei da terceirização, que traz inúmeras consequências e é, de fato, um assunto multifacetado, que precisa ser enfocado, né, sob mais de um ponto de vista. É bastante feliz a iniciativa e é um prazer estar aqui para debater esse assunto. Muito obrigado. Dr. Leonardo. Eu também gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês discutindo um tema muito feliz, muito importante, uma discussão de extrema relevância para o país hoje, na minha opinião, tem sido até discutida de maneira superficial, deveria ser muito mais aprofundada, e é legal a gente ter esse espaço aqui para fazer essas discussões mais aprofundadas, trazer aí pontos de vista distintos e discutir os aspectos tanto econômicos quanto jurídicos, né, dessa questão que está sendo proposta aí pelo Congresso Nacional. Bom, muito obrigado, então. Nesse primeiro bloco, tiveram algumas perguntas feitas por membros da Associação Volvere. Essas perguntas foram pré-selecionadas. Então, eu já fiz essas perguntas e os dois convidados estão livres para comentar na medida que eles quiserem
e na medida da especialidade de cada um. Então, a primeira pergunta é sobre os serviços terceirizados. Então, hoje é permitida a terceirização por empresas especializadas das atividades meio apenas. Permite o projeto de lei 4.330 a terceirização de qualquer atividade por qualquer tipo de empresa? Então, qual a situação salarial e de segurança do trabalho dos terceirizados em relação aos demais no exercício de uma mesma atividade? Então, assim, como é que, nesse projeto de lei, como é que vai mudar essa relação, esse entendimento de atividade fim, atividade meio, e como é que são as condições de trabalho comparadas entre os terceirizados e os não terceirizados? Então, Marcos, você gostaria de começar? Pois não. Bom, o projeto de lei ele é bastante claro no sentido de autorizar a terceirização de uma maneira ampla, geral e restrita, inclusive para aquelas atividades que são consideradas como atividade fim das empresas. Essa é a dicção que se retira dos artigos 2º e 4º do projeto de lei e, no meu ponto de vista, é justamente aí que mora o eixo do mal do projeto. É o lado negro da força que se manifesta exatamente nesta abertura, na medida em que esse projeto ele rasga toda uma construção jurídica e histórica que é a regulação das relações de trabalho no Brasil. A questão da terceirização, como se sabe, ela não tem uma lei específica, há uma súmula de jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, que é a súmula 331, que admite essa terceirização apenas e tão somente nas hipóteses de atividade meio e ainda assim assegurada a responsabilidade por hora subsidiária do tomador de serviços. Então, para que a questão seja bem compreendida, o que penso deve ser colocado é o seguinte, quer dizer, a se admitir a vigência de uma lei desta natureza, nós poderemos ter no Brasil universidades sem professores, jornais sem jornalistas, hospitais sem médicos, companhias aéreas sem pilotos, diretamente contratados. Aliás, esse exemplo da companhia aérea, o nosso colega Paulo Schmidt, que é o presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ele teve a oportunidade de dizer isso, particularmente a alguns deputados federais que votaram favoravelmente ao projeto no plenário, ao ensejo do seu retorno para Porto Alegre, ao final daquela semana de trabalho em Brasília. Então, o que me parece é que este projeto, com esta conformação, ele rasga completamente a CLT, acaba com os contratos diretos e acaba por macular completamente as relações entre o capital e trabalho. E vamos lembrar, essa não é uma construção que se fez da noite para o dia. O Brasil tem um sistema de regulamentação das relações de trabalho que vem lá desde os anos 30, dos anos 40, e essa construção ela se faz também com base em princípios jurídicos extremamente sólidos, extremamente consolidados, não somente no Brasil, como também em outros países e inclusive com proteção de tratados internacionais. Então, me parece que o grande problema, o grande ponto negativo do projeto é admitir a terceirização nas atividades fim, o que permitiria, em última análise, que não se faça mais a contratação diretamente com os trabalhadores. Muito obrigado. Dr. Leonardo, uma consideração? Sim. Já na minha concepção, eu avaliei de uma maneira um pouco diferente e acredito que teria que amarrar isso de uma maneira um pouco melhor. Não que eu ache que liberar a terceirização das atividades fim de maneira direta, como está sendo proposto aí, sem nenhum tipo de amarração melhor, seria benéfico. Mas a liberação da terceirização de atividade fim hoje, ela é fundamental no contexto econômico, até para corrigir um grande erro histórico, que é a delimitação de que existe uma atividade fim em uma empresa. Desde 1938, que na economia a gente já sabe, por conta da teoria da firma, da relação das fronteiras da firma, das relações contratuais que se estabelecem dentro de uma empresa, e a decisão entre comprar ou fazer, ela é variável de acordo com a situação e com o contexto. Então, uma empresa que fica engessada num contexto de atividade fim, ela é privada de inovar, ela é privada de se reinventar como organização. Sob uma ótica desse tipo, por exemplo, a Apple ainda estaria fabricando computadores, não fazendo uma gestão de marca e de portfólio de produtos, que é o que ela hoje faz melhor. Então, eu acredito que essa liberação ela pode servir para exatamente romper com essa lógica de que há uma atividade fim. E
em termos econômicos, eu não acredito que isso vá, de certa maneira, destruir qualquer tipo de... criar algum problema mais sério nas relações de trabalho. Por que eu não acredito nisso? Verificando em outros países onde a terceirização de atividade fim existe, né, é liberada, a maioria dos países desenvolvidos ela é liberada, em alguns ela é regulamentada, em outros ela nem sequer tem regulamentação, ela é feita sem nenhum tipo de intervenção do Estado, é totalmente liberada. Você verifica que as empresas não tendem, de fato, a eliminar o trabalho contratado diretamente, porque existem certos tipos de trabalho que são feitos de maneira melhor quando eles estão interligados, quando eles estão trabalhando juntos dentro do mesmo contexto. E é esse tipo de trabalho, né, que as empresas fazem melhor junto, quando elas estão fazendo no mesmo espaço, com o mesmo grupo de funcionários, dentro da mesma rede organizacional, é que, na verdade, a empresa não terceirizaria, ela não pode terceirizar. Além disso, tem os contratos que são mais complexos. Há tipos de contratos que a empresa não consegue manter a segurança desse contrato da maneira que ela precisaria para ser competitiva. Nesses casos, ela também acaba mantendo dentro. É por isso que a gente vê países, por exemplo, como Dinamarca e Noruega, onde a terceirização de atividade fim, na verdade, nem há essa distinção lá, mas a terceirização é permitida, e você vê, na verdade, que as empresas ainda mantêm grandes volumes de funcionários contratados, elas terceirizam, na verdade, um volume muito pequeno. Então, eu acredito que, na verdade, o que a gente precisaria estar olhando é uma forma de fazer isso de uma maneira que fosse mais segura para o trabalhador, que não permitisse que a terceirização fosse utilizada, né, como um bode expiatório, uma forma de você, como que eu vou falar, uma forma de você burlar, né, as leis trabalhistas, e que pudesse ser usada para o mal e não para o bem, como é o fato que ela deveria, a forma com a qual ela deveria ser usada, que é para aumentar a competitividade das empresas, propriamente dita. Enfim. Muito obrigado, então. Dr. Marcos, alguma consideração? Apenas em relação à questão da transformação do universo produtivo, né, e aí é evidente que o Dr. Leonardo pode falar sobre isso com muito mais propriedade pela formação que tem. Não se ignora, evidentemente, que nos últimos 20, 30 anos do século XX, houve, de fato, uma transformação muito aguda no modo de transformação das relações capitalistas, sobretudo em razão da globalização do capital financeiro, do capital industrial. Todavia, não se pode perder de vista, né, que o Brasil continua sendo um Estado democrático de direito e cujo objetivo central é a erradicação da pobreza. Sendo o direito do trabalho construído, repito, com bases históricas, né, construído em cima de uma principiologia própria, um dos mecanismos mais importantes e fundamentais para que haja no Brasil a redistribuição da riqueza. Então, na realidade, este debate colocado neste momento de profunda crise econômica, de momento de clara retração da atividade econômica, isso é uma colocação absolutamente oportunista do capital, e o objetivo é precarizar as relações de trabalho, é precarizar o tipo do emprego que se pretende ter no Brasil. Os salários são menores, as jornadas são extensas, há intensificação do trabalho e há também novos métodos de gestão produtiva que conduzem ao adoecimento dos trabalhadores, que é o que nós estamos assistindo hoje. Então, o trabalho terceirizado, da maneira como está sendo proposto aqui nesse projeto de lei, cheio de meias-verdades, né, isso significa trabalho precário, trabalho não protegido, salários menores. Isso significa que o Brasil não está cumprindo a sua cláusula constitucional de avançar na distribuição da riqueza pelo implemento dos direitos sociais. Última colocação, por favor. Eu concordo plenamente nesse sentido, né, que a gente precisa aí ter uma proteção trabalhista. Eu acredito, inclusive, que a terceirização não pode ser usada com esse objetivo. O grande ponto que eu queria ressaltar é que a gente não pode culpar a terceirização por algo que, na verdade, está ligado a um problema que é tipicamente de âmbito de fiscalização, né, e de âmbito da atitude de algumas empresas que se utilizam desses subterfúgios. Porque, por exemplo, a gente observa que no Brasil, de fato, os terceirizados têm um salário menor, né, como o colega citou, também pelo fato de eles serem, na sua maioria, pessoas que nem sequer têm ensino médio, enquanto os contratados definitivos
tem predominância de pessoas com ensino médio e ensino superior. Então, isso por si só já cria uma distinção. Infelizmente, o Ministério do Trabalho não tem dados que separem o terceirizado por atividade, nem o Ministério do Trabalho tem, e nem o Exercício, nem o Ministério do Trabalho tem, nem o DIEESE e a CUT, que fizeram aquele relatório, possuem dados nesse sentido. Os estudos dos países que desenvolveram com dados nesse sentido, trabalhando com categorias. Então, por exemplo, eu vou comparar metalúrgico com metalúrgico, faxineiro com faxineiro e assim por diante. Especificamente, o destaque que eu vou trazer aqui são os países do leste europeu, tá? Que foi um lugar onde isso foi acompanhado de uma terceirização tanto para fora do país, quanto a terceirização dentro do país foi acompanhada de maneira mais extensiva, com estatísticas mais sólidas, mostram que, na verdade, em médio e longo prazo, os salários gerais aumentaram dentro do contexto, junto com o aumento da competitividade. O que vai ao encontro do que o Robert Solow e o Paul Krugman falavam já, né, os dois ganhadores do Prêmio Nobel de Economia, de que a produtividade é a grande essência para tirar a população da pobreza. Se você quer tornar as pessoas mais ricas, você tem que produzir mais, produzir maior quantidade de bens que vão chegar ao mercado. Porque riqueza são bens, riqueza não é propriamente o dinheiro, a moeda distribuída. A riqueza são os bens que a gente permite a população acessar. E esse acesso aos bens se torna mais fácil no momento em que a gente tem aí uma maior produtividade. Tudo o que a gente possa fazer, então, para aumentar a produtividade seria bem-vindo no âmbito de resolver o problema da pobreza. Mas o que a gente tem que evitar, no caso, é o oportunismo. Então, eu imagino que a gente não pode culpar a terceirização pelo oportunismo. A gente tem que, na verdade, combater, criar mecanismos legais, aí não é o meu ponto forte, né? Mas criar mecanismos legais que nos permitam combater esse tipo de oportunismo para que algo que pode ser muito benéfico para a produtividade do país, que pode aproveitar as competências essenciais e aumentar a flexibilidade das organizações, não seja usado como um mecanismo para, por exemplo, ignorar a existência de leis trabalhistas. A lei trabalhista ela não pode deixar de existir no momento em que a gente opta pela terceirização. A gente tem que optar por um mecanismo desse tipo, mas que permita a existência aí de um amparo do Estado também para o trabalhador. Bom, agradeço a opinião dos dois. Vamos para a segunda pergunta. Eu acho que até o Dr. Leonardo já entrou um pouco. Vamos aprender sobre competitividade. O aumento da competitividade faz com que as empresas tenham recursos para expandir os seus negócios. Este investimento tem correlação direta com a redução da taxa de desemprego e ganho salarial, pois elas contratam e querem se tornar mais atrativas para os trabalhadores. Ademais, o aumento de produção implica em maior oferta de bens, o que pode controlar a inflação e pode até baixar preços. Desta forma, não seria o projeto de lei vantajoso para a sociedade? O Dr. Leonardo já falou um pouco. O senhor quer comentar? Bom, primeiro quero destacar que, em relação à discussão do projeto de lei, tanto as centrais sindicais como os operadores do direito do trabalho, e aqui eu vou citar o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais, a Associação Latino-Americana dos Advogados Laborais, a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho e a própria Ordem dos Advogados do Brasil têm destacado o potencial altamente precarizador do PL 4330, pelo aprofundamento da cisão da classe trabalhadora e o dano e o claro desrespeito aos princípios constitucionais da dignidade humana e aos valores sociais do trabalho. Essas entidades, por meio de um fórum de combate à terceirização, têm afirmado que não é por meio da precarização do trabalho que serão alcançados melhores indicadores de produtividade. O que quer me parecer aqui é que a legislação do trabalho brasileira, ela pode perfeitamente ser atualizada, merece ser atualizada para um novo contexto produtivo. Todavia, o que este projeto propõe, a rigor, ao final e ao cabo, é pura e simplesmente desestruturar toda uma construção jurídica que se fez ao longo de muitos anos, de muitas décadas, e fincada na teoria dos direitos humanos, né? Então, analisando a questão da competitividade, né? Vamos falar, por exemplo, da construção civil, que é uma atividade que, especialmente aqui na cidade de Ribeirão Preto, teve um crescimento muito intenso nos últimos anos, talvez nas últimas 2 décadas. Há um pesquisador da Unicamp, que é o professor Vitor Filgueiras. Ele destaca que a construção civil é a atividade econômica que mais mata trabalhadores no Brasil. 450 mortes por ano, em média, de trabalhadores. Para este pesquisador,
né, é muito clara a relação entre a taxa de sinistralidade deste setor e a terceirização. E ele cita um exemplo. Durante a Copa do Mundo, as obras da Copa do Mundo, houve 9 óbitos de trabalhadores. Desses 9 trabalhadores que morreram, 7 eram trabalhadores terceirizados. Na construção civil, a terceirização na atividade fim é praticada há muitos anos, fora do contexto da súmula 331. Por quê? Porque a própria CLT admite, desde 1943, lá no seu artigo 455, que haja a subcontratação, o repasse de parte ou do todo de determinada obra. E isso é praticado abertamente pelas grandes empreiteiras em Ribeirão Preto, em São Paulo, em todos os cantos do país. Então, é um setor onde o grau de precarização é enorme, a proteção ao meio ambiente de trabalho é muito tênue, é muito pequena, não é? E esses dados levantados aqui pelo professor Vitor Filgueiras, eles mostram claramente o caminho da precarização. Então, não me parece que a legislação do trabalho, como ela está posta hoje, o tipo de contrato que se permite fazer, inclusive com as próprias modalidades de contratos a termos e sem prejuízo de uma discussão legislativa, que possa caminhar no sentido de termos outras modalidades ainda, talvez algumas delas, Leonardo, voltadas até para as pequenas e médias empresas. Né? Mas não me parece que seja a justificativa correta. Conseguir competitividade. O projeto ele tem um objetivo claro, e o objetivo é a articulação do capital, do sistema financeiro, do capital industrial, no sentido de desregulamentar completamente as relações de trabalho no Brasil e, sobretudo, nos países periféricos. Professor Leonardo, então, comentários? Com relação à questão da produtividade, né, há pesquisas que, eu posso citar até algumas, por exemplo, na Economic Policy foi publicado uma da Mary Mitch, que traz aí sobre a questão do leste europeu, como eu disse, é o único país onde isso pôde ser realmente estudado, porque havia dados estatísticos aceitáveis para fazer esse tipo de estudo. Ela mostrou que não havia correlação, por exemplo, disso com o desemprego, da terceirização com o desemprego. Pelo contrário, né, na verdade, ela provou que não havia como relacionar uma coisa com a outra. Também sobre a questão da competitividade, o que mais me incomoda no projeto de lei é ele não ser claro com relação a alguns pontos da legislação trabalhista. Mas a competitividade em si, para mim, ele é um projeto que até direciona de maneira adequada a liberação da terceirização da atividade fim. Por que eu digo isso? Vamos pensar economicamente. Eu libero para as empresas flexibilizar seu trabalho. Elas vão ter possibilidade, por exemplo, de contratar pessoas que tenham melhor qualificação, outras empresas. E o principal, que é um aspecto que eu vi pouco discutido na mídia, eu posso compartilhar infraestrutura, o que é mais relevante nesse caso. Então, imagine que eu tenho um projeto, eu quero lançar esse projeto, e eu não tenho condições financeiras de lançar esse projeto nesse momento. Ele não vale a pena se eu tiver que construir uma nova fábrica e contratar funcionários. Mas eu posso, por exemplo, usar uma infraestrutura compartilhada com outras empresas que me permitam produzir esse novo produto e colocar esse novo produto no mercado. Isso traz mais produtos para o mercado, isso melhora a competitividade das empresas, isso aumenta o número de empregos dentro do sistema econômico e permite também que os preços caiam, como foi colocado na pergunta, de fato permite, isso é uma coisa que a gente observa, né, é evidente, leva a um aumento de renda, né, porque como dizia o próprio Ford lá no início do século XX, né, o grande objetivo de uma organização, né, é produzir a maior quantidade de bens possíveis, com a maior eficiência possível e pagando o salário mais alto possível, porque num ambiente de competição, né, livre competição, os salários vão aumentar se eu tiver maior produtividade dentro do país. E por que isso é relevante nesse momento? Além da questão de aumentar os salários, de possibilitar uma maior renda para o trabalhador, a gente bateu no topo. Né? Hoje o Brasil bateu no topo da sua capacidade de ampliar aí o seu crescimento econômico. A gente veio aí nos últimos anos aumentando o crescimento econômico, incluindo mais pessoas no mercado de trabalho. Hoje a gente trombou no limite e a gente está limitado ao quê? Especificamente, né, ao crescimento da produtividade propriamente dita.
que está ligado aí ao aumento da eficiência do trabalho, né? Que se baseia o quê? Em competências, em um aumento das competências de cada um dos envolvidos, e no qual a especialização teria, óbvio, uma grande contribuição, e a terceirização, tanto no que tange a especialização, quanto no que tange a flexibilização das atividades da empresa e na compartilhamento de recursos, contribuiria nesse sentido de aumentar a produtividade e aumentar aí a nossa potencial de desenvolvimento econômico nos próximos anos, que hoje está limitado, totalmente travado. Esse crescimento me possibilita pagar maiores salários. Hoje, eu tenho um número aqui, mas só para vocês terem uma noção, enquanto um trabalhador médio americano produz cerca de 100 mil dólares ano, um trabalhador brasileiro produz cerca de 19,5 mil dólares. Então, não há como você expandir a renda do trabalhador se a produtividade não superar esse limite. A renda tem que ser acompanhada de uma expansão de produtividade. E as pesquisas de uma série de economistas ao redor do mundo mostram que está intimamente, inclusive o Paul Krugman ganhou o Nobel dele por isso, porque ele mostra que o crescimento do salário está intimamente ligado ao crescimento da produtividade. Se você aumenta a produtividade, você melhora a distribuição de renda e aumenta o salário. Nesse ponto, permitir a flexibilização do trabalho e compartilhamento de recursos se torna um mecanismo bastante adequado para conseguir melhorar a qualidade de vida da população. É lógico, levando em consideração o que o Marcos colocou muito bem, que a gente não pode utilizar isso de tal maneira que precarize o trabalho. O projeto tem que ser amarrado juridicamente, ele tem mais propriedade do que eu para falar sobre isso, de tal maneira que não permita que isso seja usado como um subterfúgio para o cara escapar de pagar direitos trabalhistas, por exemplo, ou de garantir a segurança do trabalhador no seu local de trabalho. Então, muito obrigado. Vamos para a terceira pergunta. Isso é uma questão de tempo também. Com a aprovação do projeto de lei 4.330, terão a contratante e a contratada de respeitar os direitos previstos aos empregados na legislação, convenções e acordos coletivos? O que pode mudar nas relações empregado-empregador e sindicato-empresa? Bom, eu acho que nós precisamos compreender que a terceirização ela já vem sendo praticada em larga escala no Brasil, desde os anos 90. E eu diria que a terceirização é o eixo central já, na realidade atual, da precarização do trabalho no Brasil. Evidentemente que, sob o ponto de vista do direito, já se admite a existência de novas relações produtivas, né? E o próprio conceito de subordinação jurídica inerente ao sistema fordista de produção, ao sistema taylorista, ele já foi mitigado, admite-se perfeitamente, os tribunais brasileiros, a doutrina brasileira, a inteligência jurídica brasileira admite claramente formas mais mitigadas de subordinação que levam justamente a um novo panorama de produção. Produção não mais verticalizada, num primeiro momento horizontalizada e num segundo momento fragmentada em ilhas. Todavia, há um elemento que acompanha a legislação do trabalho e que é extremamente importante, que é a fraude, que é a má interpretação da lei, é a forma horrorosa como muitas empresas brasileiras tratam as relações entre o capital e o trabalho. Então, existem dezenas de segmentos econômicos que praticam uma terceirização absolutamente precarizante. Vou dar um exemplo claro, distribuição da energia elétrica. Não é? Não me parece que haja como distribuir energia elétrica sem postes e fios de luz. Aliás, é assim que a coisa funciona no Brasil. As grandes distribuidoras aqui do estado de São Paulo, que hoje são empresas privadas, de capital privado, né, de controle absolutamente privado, não tem nenhum único trabalhador que ergue poste e puxa fio que seja a elas vinculado. A parte de telefonia, a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa, muito embora até haja uma legislação própria no setor de telecomunicações que admite a contratação de terceiros, né, já como um embrião do que se pretende aqui colocar. Então, é preciso perceber que a fraude, ela acompanha o modus operandi das empresas no Brasil. A legislação do trabalho, ela é ineficaz e ela é ineficaz por uma série de razões, seja por essas econômicas, mas também por razões de natureza jurídica. A legislação brasileira não prevê penalidades claras para as empresas que descumprem a lei, muito pelo contrário,
muitas das vezes é até vantajoso para a empresa que descumpre a lei aguardar que aquele trabalhador recorra à Justiça do Trabalho, né, onde a empresa será condenada a satisfazer exatamente aqueles mesmos direitos que ela não fez na época em que deveria, né, com juros de 1% ao mês e mais uma correção pela taxa TR. Isso só vai mudar no dia que houver instrumentos jurídicos para que o juiz do trabalho, né, pegando uma empresa que seja contumaz no descumprimento da legislação, possa aplicar multas de 20%, 30%, 50%, 100%. Né? Inclusive, para compreender bem o raciocínio, né? Na hora que a empresa ela vai optar, né, em dificuldade, ela vai optar por um pagamento que ela deva fazer, certamente ela vai pagar o banco primeiro e vai pagar o trabalhador depois. Então, existe no Brasil uma cultura muito clara de descumprimento da lei. Uma cultura muito clara. Nós ainda convivemos com trabalho escravo, convivemos com trabalho infantil e as pessoas acham isso absolutamente normal. Qual é a ligação entre a terceirização e o trabalho escravo? A ligação é direta. É o caminho que se vai trilhar para a precarização completa. Então vejamos, a ideia da terceirização é propagar a irresponsabilidade social. É disso que nós estamos falando. E colocar a responsabilidade solidária no projeto está longe de resolver o nosso problema. Está muito longe de resolver o nosso problema. Porque há trabalhadores que continuam prestando serviço. Vou dar apenas um exemplo. Vigilantes do Banco do Brasil. O Banco do Brasil faz licitações periódicas e periodicamente muda a empresa contratada. Quem são os vigilantes que essas empresas contratam? São sempre os mesmos. E na hora que ele vai reclamar na Justiça do Trabalho, ele não põe o Banco do Brasil como garantidor da dívida. Não põe porque ele teme a perda do emprego. Então, este projeto, o que ele está a fazer é consolidar um sistema que propaga a ideia da irresponsabilidade social. Então, nós precisamos ver até que ponto o empresariado brasileiro quer, de fato, essa racionalidade produtiva para aumentar a sua produtividade, aumentar a sua eficiência, ou em que medida isso serve aos interesses do capital para se isentar do cumprimento das suas obrigações. Doutor Marcos, muito obrigado então. Doutor Leonardo. Eu acredito que ele tocou o ponto que, na verdade, é o ponto que me incomoda, né? Eu acredito que o problema realmente reside no aspecto da fiscalização e da própria legislação trabalhista, que acaba permitindo que isso aconteça mesmo num contexto de terceirização ou qualquer contexto que seja, né? Do mesmo jeito que empresas que terceirizam para escapar dos direitos trabalhistas, tem empresas que nem sequer se preocupam em terceirizá-las, simplesmente abandonam os direitos trabalhistas e fazem o que o colega falou, né? Elas colocam aí, calculam o custo de deixar para pagar depois e simplesmente pagam depois, né? Porque vale a pena pagar depois. Nesse caso, mas eu acho que a gente não pode culpar a terceirização propriamente dita por isso. A gente tem que verificar como fazer para amarrar a legislação trabalhista de tal forma que ela não seja usada, que a terceirização não seja usada como um mecanismo para escapar desse tipo de problema. E eu gostei muito da colocação que ele fez, a hora que ele falou da multa, né? Uma multa punitiva, o próprio Hardin já falava na década de 50, que seria um mecanismo de inibição muito forte para esse tipo de comportamento que foge da regra, foge da legislação, né? Esse tipo de subterfúgio que algumas empresas utilizam. O que a gente não pode extrapolar isso como uma regra geral. A gente tem que entender onde está a causa raiz do problema e atuar sobre a causa raiz do problema, não impedindo o desenvolvimento econômico, mas sim possibilitando que ele aconteça de forma socialmente responsável, né? Com uma legislação socialmente responsável. Legal. Muito obrigado, então. Falando dessa questão, acho que de custo, né, multa, em entrevista ao Valor Econômico, o José Pastore defendeu que o projeto de lei vai encarecer a terceirização, pois ele mantém os benefícios previstos na CLT e passa a garantir a utilização da infraestrutura da contratante, como, por exemplo, o serviço de transporte, além de aumentar a segurança contra eventuais inadimplências, já que a contratante deverá fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas. Vocês concordam com o sociólogo? Então, isso seria um limitador, o custo é um limitador da terceirização? Quem gostaria de começar? Eu não concordo que seria um limitador, em essência, porque se ele está falando do custo, né, da terceirização pelos direitos trabalhistas, na verdade a gente está falando de corrigir um desvirtuamento da terceirização.
eu acredito que é óbvio, uma terceirização que está fora da lei, assim como uma empresa que está fora da lei, ela é uma concorrente desleal. Tá? Então, também não é benéfico para o mercado você ter um concorrente desleal. Se a terceirizadora cumpre os direitos trabalhistas e isso aumenta os custos, é parte do processo, isso é parte da manutenção da própria estrutura competitiva, gerar uma concorrência realmente leal e onde a gente não consiga aí, utilizar de subterfúgios para ignorar a lei e ter vantagens sobre outras empresas que estão trabalhando certo, estão fazendo as coisas de acordo com a legislação. Então, eu acho que esse tipo de desvio é que é o grande problema. Eu acredito que a terceirização vai reduzir custos, sim, mas não por essa via, e sim pela via da especialização e do compartilhamento de infraestrutura. Reduzir custo pela via da depreciação do trabalho não é um caminho muito produtivo, na minha visão. Dr. Marcos? Bom, o professor José Pastori é conhecido como um grande defensor do neoliberalismo e do desmanche completo e absoluto da legislação do trabalho no Brasil, de maneira que eu, por princípio, absolutamente não concordo nem com essa colocação e nem com a maioria daquelas que ele formula. Não é? Argumentar juridicamente no sentido de que os trabalhadores terceirizados terão seus direitos respeitados, com devido respeito, isso é uma brincadeira de mau gosto. Não é? Eu estou aqui na presença das minhas colegas Márcia Mendes e a Amanda Barbosa, e como juízas do trabalho, elas sabem bem do que eu estou dizendo. Eu imagino que hoje a Justiça do Trabalho tem a sua pauta ocupada de 50%, 60%, 70% com processos que versam sobre a terceirização. Por quê? Porque a terceirização no Brasil, ela propaga a ideia da irresponsabilidade social. Então, dizer que a proteção trabalhista, essa proteção ela já existe hoje. Os trabalhadores terceirizados, eles são trabalhadores formais. Eles têm assegurados os seus direitos, né, estabelecidos em lei. Todavia, quando se permite a terceirização da atividade fim, significa que no sistema sindical brasileiro, aquele trabalhador ele não vai ter direito, por exemplo, à negociação coletiva praticada, né, pela empresa contratante. Vou dar um exemplo, que é a questão da terceirização que hoje se pratica nos bancos. Não é? Lembrando, inclusive, que no caso dos bancos, o projeto de lei tem um dispositivo aqui específico, não é? Inclusive isentando-os de responsabilidade. Pois bem, é só entrar numa agência bancária hoje e verificar quais daqueles trabalhadores pertencem à categoria dos bancários. A categoria dos bancários tem disposições especiais previstas em lei, como, por exemplo, a jornada de 6 horas e uma série de benefícios que são negociados coletivamente há décadas no Brasil. O trabalhador que está lá hoje vendendo o produto bancário, né, vocês entram na agência bancária, vai ter um cidadão lá com uma camiseta escrito "Posso ajudar?", né? Esse é o trabalhador terceirizado. Ele não pertence à categoria dos trabalhadores bancários, ele não tem direito à convenção coletiva, ele não tem direito ao piso salarial, ele não tem direito à jornada reduzida, ele não tem direito ao auxílio alimentação e a uma série de outras vantagens. Não é? Então, na realidade, esse gancho que é aqui colocado pelo professor Pastori, não é, como algo que tenderia a equilibrar as relações, eu, com devido respeito, acho o argumento completamente falacioso, no sentido de dizer que a terceirização vai encarecer o custo da produção, porque ele está se referindo aqui ao direito dos trabalhadores terceirizados, se e quando prestarem serviços nas dependências da empresa contratante, terem acesso a serviços de transporte, alimentação e assistência médica ambulatorial presente no local de trabalho. Com devido respeito, isso para mim é uma brincadeira. Deveria, na verdade, estar incluído em qualquer situação. Né? Eu acredito que nem faz sentido pensar de maneira diferente. Mas... Muito obrigado. Então, continuando essa questão mais em relação ao trabalhador, nas relações de trabalho, se discutiu muito a questão da pejotização, né? Transformar os trabalhadores em pessoas jurídicas. Então, o projeto de lei permitiria que as empresas demitiriam esses funcionários e os recontratariam como pessoas jurídicas. Quando seria possível você fazer isso e qual seria a consequência de contratar trabalhadores num regime de PJ? Essa expressão pejotização, não é? Ela vem sendo utilizada também em larga escala, né? No ambiente da justiça do trabalho, no ambiente acadêmico também. Evidentemente que um trabalhador, pessoa
jurídica sobre a remuneração, sobre o custo do trabalho, incide uma carga tributária muito menor. E esse é o caminho da fraude, a que me referi agora há pouco. Né? Então, de fato, o projeto, dentre outros aspectos nocivos, admite, de fato, a contratação de trabalhadores como pessoa jurídica. Isso, se por um lado reduz o custo das empresas, o custo da produção, por outro lado, é um caminho, é uma trilha quase que asfaltada no caminho mesmo da precarização e da perda de direitos. Né? Vejam o que diz o artigo 2º, parágrafo 2º da lei. Não podem figurar como contratada pessoas jurídicas cujo sócio seja o administrador da contratante. Essa já é uma forma de burla que vem sendo praticada abertamente, né, por grandes empresas no Brasil. Pessoas jurídicas cujos sócios sejam cumulativamente empregados. Né? Então vamos imaginar que as pessoas que articulam as fraudes em nome do capital são dotadas de meridiana inteligência, para dizer o mínimo. Né? Não vão praticar uma burrice desta natureza. Né? Então a lei está o quê? Está trabalhando uma hipótese que é completamente dissociada da realidade cotidiana. Né? E, por fim, pessoas jurídicas cujos sócios tenham sido empregados nos últimos 12 meses. Então, isso aqui seria uma espécie de cláusula de quarentena. Não é? Eu pego o meu empregado hoje, né? Demito, afasto, né? E daqui 12 meses eu posso contratá-lo como pessoa jurídica para fazer a mesma coisa, nas mesmas condições, sob as mesmas diretrizes de comando. Exatamente as mesmas diretrizes de comando. Isso sem contar o que nós consideramos ser um ponto grave também no projeto, que é a perda da identidade coletiva dos trabalhadores. Então, me parece que nós vivemos, nesse movimento da globalização, da internacionalização do capital, né, uma nova era de despotismo, uma nova era de controle do capital sobre as relações de trabalho. E uma das formas que o capital se vale para obter esse domínio é fragmentar completamente a identidade coletiva dos trabalhadores, a organização coletiva dos trabalhadores, a negociação. Os sindicatos hoje, eles não lutam por melhoria salarial, não lutam por melhoria das condições de trabalho. Lutam pela manutenção dos níveis de emprego, sob a constante ameaça de que, se os trabalhadores não cooperarem, não fizerem parte dessa estrutura produtiva coercitivamente imposta, o capital ele tem a liberdade de sair daqui, se movimentar para a China. E eu cito como exemplo a fábrica da Antártica, Companhia Paulista de Cerveja, que é uma fábrica centenária que se encerrou as atividades aqui em Ribeirão Preto, uma planta fabril de mais de 100 anos, né? E encerrou essa atividade em que contexto? No contexto da fusão da Brahma com a Antártica, que gerou a Ambev, Companhia de Bebida das Américas, e que é, ao que me parece, uma das 3 maiores produtoras de cerveja do mundo. Para que o CAD aprovasse essa fusão, foi necessário que esta planta de Ribeirão Preto e algumas outras, se não me engano uma de Araraquara, fosse transferida para o controle de uma das outras gigantes, que é a Molton, uma empresa canadense. Qual foi a consequência? O encerramento de toda uma cultura operária que existiu em Ribeirão Preto, no bairro da Vila Tibério, uma planta fabril que trabalhou durante mais de 100 anos. Como é que fica a identidade coletiva desses trabalhadores? Ou eles fazem o jogo da empresa, ou a empresa, rapidamente, ela fecha as suas portas aqui e vai montar essa mesma planta fabril, provavelmente em países periféricos, onde o custo da mão de obra é mais barato pela falta da rede de proteção social. Doutor Leonardo, você quer tecer alguns comentários? Então, na verdade, eu penso que teria que, na verdade, estabelecer alguns mecanismos para restringir esse tipo de ação, né, da pejotização. Talvez seja aqui um dos cernes da discussão, permitir que eu mande um funcionário embora, coloque esse funcionário na minha empresa. E eu sei que a lei tem uma latência aí de 12 meses, né, uma quarentena, como o colega bem colocou, mas que é um fato que pode acontecer. Eu posso, na verdade, passar a contratar funcionários PJ que estão simplesmente enquadrados dentro de uma empresa, monta uma empresa ME, ou a própria empresa monta a empresa pro funcionário, que é um recurso também, e enquadra esse indivíduo dentro
do contexto de terceirização, sem pagar direitos trabalhistas, cria uma empresa paralela, quase que uma empresa com laranja para fazer isso. Tem uma série de formas de burlar essa legislação, acho que o colega conhece melhor do que eu, né? Mas, na verdade, a gente está discutindo aqui na verdade, uma quebra da lei, é um ato ilícito, né? Um subterfúgio para cometer um ato ilícito. E, no fundo, é isso que a gente tem que combater nessa legislação. Eu volto a bater nesse ponto. A questão aqui não é a terceirização. Como eu disse anteriormente, nos países do leste europeu, ela foi muito benéfica, tanto em termos de salário, como em termos de competitividade, como em termos de desempenho econômico, em termos de desemprego. Eu posso citar uma série de artigos aqui que mostram esse benefício, né? Eu já citei um deles, mas eu tenho alguns outros aqui, deixa eu... Bom, eu pego no encerramento. Mas a grande questão não é a terceirização em si, é a forma com a qual essas coisas são conduzidas no Brasil. É o que a legislação permite que seja feito e o que a fiscalização permite que seja feito. Eu estava comentando um pouco antes de começar o evento, né? Há empresas que conseguem certidão negativa de débito de trabalhista devendo 4 anos. Ela vai lá e fica renegociando a dívida trabalhista e o governo fica cedendo certidões negativas. Como que você mantém uma estrutura dessa? Como que você pode conviver dentro de um ambiente desse, onde até o próprio governo sabota o trabalhador ao emitir certidão negativa para uma empresa que, por exemplo, está em dívida há muito tempo? É o caso dos terceirizados, de grande parte das terceirizadoras fazem esse tipo de procedimento. Quer dizer, e aí você dificulta até a fiscalização da própria empresa contratante. Então é um ambiente jurídico, penso eu, como do lado do gestor, muito complicado para o gestor tocar uma empresa dentro desse contexto. E penso que para o funcionário o problema seja o mesmo. Ainda mais se você tenta fazer tudo certo, porque vai ter gente que vai estar fazendo errado e vai estar competindo de maneira desleal. Então, a gente não pode demonizar a terceirização propriamente dita, porque não é ela que causa isso, são essas lacunas, essas brechas que existem que permitem esse tipo de atitude por parte das empresas, esse tipo de subterfúgio que permite essas empresas burlar os direitos trabalhistas e competir de maneira desleal, inclusive dentro do próprio mercado. Muito obrigado. Até aproveitando essa questão da regularização, que eu acho que discutiram tanto aqui, né? Vamos para a última pergunta nossa selecionada. Então, o Brasil possui aproximadamente 15 milhões de trabalhadores terceirizados, com uma população econômica ativa de cerca de 102 milhões. Então, a gente tem 15% mais ou menos. Essa relação tende a crescer, uma vez que as empresas se especializam cada vez mais em processos específicos. Então, ao invés de delimitar a terceirização, não seria melhor ampliar e regulamentar essas atividades? Dr. Marcos, quer comentar? Vamos lá. Primeiro, eu vou fazer uma menção aqui à exposição de motivos do projeto de lei, né? Diz aqui, no Brasil a legislação foi verdadeiramente atropelada pela realidade. Ao tentar de maneira míope proteger os trabalhadores, simplesmente ignorando a terceirização, conseguiu apenas deixar mais vulneráveis os brasileiros que trabalham sob esta modalidade de contratação. Como eu disse agora há pouco, a terceirização é largamente utilizada no Brasil desde os anos 90, escorada numa súmula de jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, e isso se dá justamente porque o Congresso Nacional se recusa a legislar em matéria de direito do trabalho. Aliás, se o Congresso estivesse minimamente preocupado com a questão trabalhista, ele teria se encarregado, por exemplo, de regulamentar o direito estabelecido na Constituição, no artigo 7º, inciso 1º, que é a proteção contra a despedida arbitrária ou sem justa causa. Esta é um direito cuja fundamentalidade é clara e que até hoje não há regulamentação do Congresso Nacional. Então, o que me parece óbvio que é uma colocação completamente oportunista. Retomar a agenda da terceirização num contexto de retração econômica, né, é algo extremamente oportunista. Como foi oportunista a discussão durante o governo Fernando Henrique Cardoso, no sentido de alterar o artigo 618 da CLT para que as negociações coletivas pudessem se dar em patamares inferiores aos direitos estabelecidos na legislação. Então, para fechar essa questão, que é a última aqui do nosso debate, eu quero citar uma entrevista do professor Ricardo Antunes, no jornal da Unicamp, do último mês, onde ele diz claramente o seguinte, que o objetivo desse projeto de lei, ele passa muito longe da ideia de regulamentar a vida do trabalhador terceirizado. O que esse projeto de lei quer
é acabar com a vida do trabalhador que hoje é contratado diretamente pelas empresas, pelo capital. Não é? Portanto, a ideia é precarizar completamente um sistema de proteção às relações jurídicas que é escorado em normas de direito internacional, que tem toda uma construção histórica, que vem lá do estado de bem-estar social, não é? E provavelmente nós vamos passar de 15 milhões de trabalhadores terceirizados para 40, 45 milhões, não é? Muito rapidamente. Então, assim, a resposta que me cabe dar a essa reflexão, né, não seria melhor ampliar e regulamentar? Me parece que não, evidentemente que não. O ideal seria que a legislação, sem ignorar a questão da racionalidade produtiva, reproduzisse em alguma medida o que está na súmula de jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Admite-se a terceirização nas chamadas atividades meio. Aliás, esse conceito de atividade meio, ele foi traçado pela jurisprudência, pelos tribunais trabalhistas, justamente à míngua de um critério legal, à míngua de um acúmulo de discussão democrática no parlamento sobre as questões que envolvem as relações de trabalho. Né? Então, há juristas que vão defender a proibição total da terceirização e há gente de peso que defende essa ideia. Né? Caso, por exemplo, o professor Jorge Luiz Souto Maior, da Faculdade de Direito da USP e outros tantos que o fazem. Não me parece que seja, a essa altura das relações econômicas e sociais no Brasil, possível que haja uma vedação dessa natureza. Agora, segurar essa transformação na base do que está hoje sedimentado na súmula e ampliar a responsabilidade para uma responsabilidade solidária, parece que seria um caminho de equilibrar uma nova dinâmica econômica, que não se pode ignorar, uma nova racionalidade produtiva, né? Mas sem deixar de observar que a legislação brasileira ela já é bastante flexível, justamente porque este pequeno direito que a Constituição estabeleceu lá em 88 ainda não foi regulamentado, que é a proteção contra a despedida arbitrária. Hoje a empresa ela demite e ela não dá satisfação. Ela paga uma indenização baixa. E o que comprova isso que eu estou dizendo é a alta rotatividade dos contratos de trabalho no Brasil. Os processos que hoje tramitam na Justiça do Trabalho são processos de trabalhadores que ficaram na empresa 6 meses, 8 meses, 9 meses. Né? E isso gera o quê? Gera o chamado Exército de Trabalhadores Reservas. O Brasil tem sido alardeado como um país de pleno emprego. A taxa de desemprego ela gira em torno de 8%. Né? Isso é um padrão efetivamente histórico que foi conseguido ao longo desse ciclo de crescimento recente durante o governo Lula. Agora, é preciso indagar que tipo de emprego é esse. É um emprego doméstico, é um emprego terceirizado, não é um emprego industrial, não é um emprego de qualidade, não é um emprego que distribui renda. Então, este argumento, no sentido de que a regularização da terceirização ela vai impactar positivamente o mercado de trabalho, ele me parece também falacioso. Me parece um argumento equivocado. O que se vai fazer é propagar um emprego de má qualidade, que não gera segurança jurídica alguma e, mais do que isso, não gera distribuição de riqueza, distribuição de renda. Então, doutor Leonardo, como é que o senhor vê a situação da regularização, da limitação da terceirização? Eu vejo essa questão como fundamental. Hoje, como eu disse anteriormente, não dá mais para pensar um Brasil, né, competitivo em âmbito global, sem que a gente consiga flexibilizar muito as operações das organizações. É virtualmente impossível a gente conseguir alavancar a produtividade se a gente não flexibilizar os processos, né, dentro das empresas e as relações entre as empresas, principalmente a relação entre o que eu faço dentro da minha empresa e o que eu compro fora. E eu vejo isso como um caminho natural, até pelo fato, se você olhar hoje, por exemplo, os 20 países com maior IDH do mundo, em todos eles, a terceirização de atividade fim é permitida. O único lugar onde há restrição dos 20 primeiros é na Suécia, que restringe ele como forma de trabalho temporário. Então, eu não posso contratar um terceirizado por pouco tempo e depois mandar esse cara embora. Então, mas os outros todos, ela é permitida, inclusive muitos sem nenhum tipo de restrição. A gente tem, por exemplo, a Austrália, que é a segunda maior IDH do mundo, com um dos maiores IDH renda do mundo, sem restrição, Suíça sem restrição, Estados Unidos sem restrição, Alemanha sem restrição, Nova Zelândia sem restrição, Canadá sem restrição, Singapura sem restrição e assim por diante. São usadas com muita frequência
e tem gerado benefício em praticamente todos os lugares onde ela tem sido bem implementada. Os artigos que eu tinha prometido estão aqui, por exemplo, o Hermit Egger e o Peter Egger, na Review of World Economics, publicaram um artigo que mostrou que mesmo a terceirização para fora do país elevou os salários e o nível de emprego dentro do leste europeu. Então, quando eu estava mandando, mesmo que eu estava terceirizando fora, isso acabou elevando a competitividade das empresas locais, aumentando a eficiência econômica dessas empresas, o que gerou uma maior competição dentro do mercado de trabalho e acabou elevando os salários dentro dos países-alvo. E, posteriormente, foi feita uma segunda pesquisa, né, do Jacob Munch, né, e do Scarsin, e verificaram que quando isso ocorre dentro do ambiente doméstico, também há uma elevação dos salários, né, dos funcionários, em decorrência, evidentemente, do aumento da produtividade que esse tipo de ação gera dentro do país. Tá? Então, assim, eu penso que é fundamental. Eu não sou a favor, a princípio, no Brasil, exatamente por conta dos comentários que foram tecidos até aqui, de uma liberação sem restrição, né, porque a gente sabe como que as coisas funcionam por aqui ainda. Tá? Eu gosto mais ainda do modelo norueguês, que é regulamentado esse processo, né, bastante regulamentado, é liberado, mas é regulamentado, feito por meio de uma regulamentação bem feita, né, desse processo, e que seja até punitiva para quem usar esses mecanismos para violar a lei e mesmo a competição. Um problema que o Brasil enfrenta nesse sentido, na minha opinião, a gente ainda tem muita proteção de monopólio, né, feita pelo próprio Estado. E em contexto de monopólio, o colega citou as telecomunicações, né, em contexto de um monopólio protegido pelo Estado, há realmente uma tendência da organização se tornar muito forte e acabar gerando aí uma precarização do trabalho dentro do contexto dessa organização. Mas isso é uma disfunção criada pelo próprio Estado brasileiro e que eu acredito que precisa também ser revisada de certa maneira. No momento em que eu crio um monopólio, eu crio uma disfunção que vai exigir uma segunda disfunção para corrigir a disfunção do monopólio. Vai virando uma cascata e que nunca tem fim. Eu acho que está faltando aqui no Brasil a gente atacar um pouco mais as causas raiz do problema. E eu vejo que uma legislação nesse sentido e que faça um ataque efetivo da causa raiz do problema seria realmente um caminho muito promissor para o país. É lógico que a gente tem os desafios que foram colocados até aqui, né? O Congresso não parece muito interessado em discutir esses temas. E isso realmente é um desafio para a gente hoje, não só para os trabalhadores e para o pessoal que está na área do direito do trabalho, mas também para os empresários. É um grande desafio para o lado do empresário. Eu estou no meio empresarial, eu convivo no meio de empresas diariamente, e eu vejo que muitos querem fazer certo, tentam fazer certo, fazem certo, e aí se tornam um pouco competitivos por fazer certo. E se mantém, obviamente, tentando fazer certo, mas enfrentando aí um cenário econômico não muito favorável. Eu acredito que uma regulamentação bem feita, o Estado assumindo o papel dele de fiscalizar isso de maneira adequada, o Estado assumindo o papel dele de atuar quando perceber uma disfunção, e o Estado evitando proteger os monopólios, né, que ele protege hoje, como acontece em países com elevado nível de desenvolvimento humano, né, como o caso da Noruega, Austrália, ajudaria o Brasil muito mais, a se desenvolver muito mais, aumentar a nossa produtividade, aumentar o acesso a bens. O terceirizado também consome bens. Se eu tenho bens mais baratos, o terceirizado também acessa bens mais baratos. Então, esse acesso aos bens, essa maior produtividade, num contexto onde o monopólio não é protegido e a legislação está bem amarrada e impede a competição desleal, eu acredito que levaria o país a uma situação muito mais promissora em termos econômicos e nos ajudaria, inclusive, a sair da crise. Eu, particularmente, não sei se o projeto de lei ainda é o formato ideal. Eu acredito que ainda tem muito a ser trabalhado. Eu acredito que o Brasil merece uma discussão muito melhor nesse sentido, muito mais profunda. Mas eu acredito que esse momento é fundamental, que realmente a pergunta é pertinente, porque eu acredito que é fundamental essa liberação. Queria agradecer, então, a presença do Dr. Marcos, Dr. Leonardo. E agora a gente vai abrir para as considerações finais dos dois. Vamos fazer depois um breve intervalo e daí vai abrir as perguntas. Mas antes, quer começar com as considerações, Dr. Marcos? Vamos lá. Eu achei extremamente pertinente essa colocação do professor Leonardo a respeito de uma comparação do Brasil com países de
industrialização avançada, países de capitalismo avançado. Né? Todavia, o que me parece que o desafio do Brasil, antes de mais nada, é o desafio de superar as barreiras da distribuição de riqueza. A concentração de riqueza no Brasil ela é muito diferente daquela que se verifica nesses países todos citados, de maneira que não me parece que o Brasil, com as diferenças regionais que possui, com as diferenças socioeconômicas e com a concentração aguda de riqueza, e é uma concentração que vem mesmo do nosso histórico colonial, não é? Do nosso histórico de exploração econômica, que isso se possa fazer sem a existência de uma legislação do trabalho, sem a existência de uma legislação previdenciária, uma legislação pública inderrogável, de caráter cogente, que é o que nós construímos ao longo dessas décadas todas, desde 1943, quando a CLT está em vigor. Né? E também me parece aqui um ponto que eu gostaria de abordar, que é a questão da globalização. É preciso pensar qual globalização se trata. Né? O professor Boaventura Souza Santos tem um texto clássico onde ele diferencia muito claramente a globalização que é praticada em favor e pelos países de capitalismo avançado e aquela que se pratica na periferia. Né? Portanto, os trabalhadores brasileiros hoje eles estão vulneráveis a essa mobilidade internacional do capital e sem que haja essa legislação de proteção nós jamais atingiremos aí as marcas que precisamos atingir de combate à pobreza e distribuição da riqueza. Eu queria então, em linha mesmo de arremate, agradecer mais uma vez aos organizadores do debate, extremamente oportuno, o assunto está na ordem do dia e reitero que esta pauta, né, de uma discussão multifacetada com o pessoal da economia, da administração, me agrada bastante e é realmente um prazer estar aqui. Eu apenas quero registrar a minha satisfação pela presença de todos, mas quero muito particularmente registrar a presença dos meus professores, Jair Aparecido Cardoso, Maria Emília Fonseca, né, os professores lá na Universidade de São Paulo, os meus colegas Amanda e Márcia, também aqui presentes no evento de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras, Dr. Marcos. Dr. Leonardo. Eu também queria agradecer, né, o convite que eu recebi para estar aqui discutindo esse assunto. É um assunto que hoje está em voga, né, em toda a mídia. É de extrema importância que seja feita uma discussão profunda em todos os aspectos. Eu compartilho também, né, com o Marcos que é uma enorme honra ter a visão jurídica do problema também. Eu acho que a gente tem que trazer e amarrar as coisas. Eu acho que economia, direito, sociologia, psicologia, essas áreas têm que andar juntas de tal forma que a gente consiga construir um país melhor. Eu penso que a atual situação econômica do país hoje ela é um grande motivador para esse tipo de discussão. O que a gente não pode é fazer lá toque de caixa só porque a situação econômica está um pouco instável, está um pouco grave, a gente fazer uma discussão dessa toque de caixa simplesmente para atender certos requisitos ou certos interesses políticos, e a gente precisaria aprofundar muito mais essa discussão, tanto o âmbito jurídico, o pessoal dos tribunais do trabalho aí conhece muito bem as dificuldades, poderiam ser ouvidos para saber como amarrar melhor essa legislação. A gente poderia ouvir a parte dos economistas também para entender a causa raiz desses problemas e tentar articular uma melhor legislação, até porque a própria distribuição de renda, o próprio aumento da riqueza da população passa, né, por um aumento dessa eficiência produtiva. É o que aconteceu nos Estados Unidos. Se você olhar os Estados Unidos da década de 1910, que ainda estava sob a pressão dos grandes monopólios, né, americanos, ele era os Estados Unidos com uma relação de trabalho extremamente precarizada, uma distribuição de renda horrível, péssima. O homem mais rico que já existiu na história da humanidade foi um americano, né, o Carnegie, naquele período. Esse homem tinha um dinheiro tão grande que era maior do que comparando aqui com o PIB brasileiro. Um homem só detinha mais do que o PIB de um país. Então é uma coisa completamente irreal, se você pegar e analisar friamente. E essa distribuição foi resolvida no momento em que se rompeu com a lógica dos monopólios e se rompeu com a lógica, né,
de restrições muito grandes à competitividade dentro do país. Aumentou-se a competitividade, aumentou-se a produtividade. Eu brinco, o Ford talvez tenha sido um dos caras que mais conseguiu gerar benefício social na história. A maioria das pessoas que deve estar ouvindo a gente hoje tem acesso a um carro, porque um dia Ford virou e falou assim, eu não quero mais que o carro seja algo restrito para um indivíduo. E a forma que ele inventou para fazer isso, que ele descobriu para fazer isso, foi exatamente aumentar a produtividade. Eu vou produzir muitos carros, que é o único jeito de dar carro para todo mundo. E eu acho que muito da lógica de conseguir uma situação de distribuição de riqueza melhor passa pelo aumento da produtividade. Então as discussões têm que ser feitas, sim, no sentido de aumentar a produtividade, mas sem produzir as disfunções que existiram, por exemplo, nesses países que eu citei há um século atrás, há um século e meio atrás, aqui no Brasil. Então a gente tem que produzir competitividade sem impedindo que essas disfunções ocorram. A terceirização é um caminho excelente. Precisa das suas amarrações, como a gente deve ter visto, como todo mundo deve ter percebido aqui nessa discussão, precisa aí de certos ajustes. Precisamos prestar atenção em alguns detalhes para evitar que ela se transforme num mecanismo, na verdade, para restringir ainda mais a competição, inclusive a competição do mercado de trabalho. Então, eu agradeço aos dois convidados pela presença, pelas palavras, pelo conhecimento. Em nome da Associação Volvere, eu agradeço a presença de todo mundo que está nos ouvindo, aqui no estúdio, em casa, online. E a gente busca sempre incentivar o debate, buscar trazer pessoas para dar palestras, para incentivar esse desenvolvimento de aprendizado e de estímulo à análise crítica nos alunos, em todos que nos ouvem. Então, muito obrigado. A gente vai fazer um intervalo agora de 5 minutos e depois vamos abrir perguntas para o auditório. Voltando para o último bloco nosso, então, a gente vai abrir para a pergunta das pessoas convidadas a assistirem o debate. Então, Guilherme, você quer começar? Posso começar. Vamos lá. Bom, boa tarde. Prazer assistir o debate de vocês. Tenho uma pergunta sobre a questão da carreira profissional. As teorias modernas de gestão de pessoas, elas mostram o quanto que o desenvolvimento da carreira profissional é importante para a pessoa e também para a organização. Mas talvez na cultura do empresariado brasileiro, essa ideia não é tão clara para esse empresário. E além disso, o princípio da continuidade no trabalho é um dos princípios do direito do trabalho. E ao ler o projeto, parece que esse princípio é bem desrespeitado. Hoje a pessoa tem a oportunidade, por exemplo, de entrar numa organização como estagiária, ela vai crescendo na carreira, ela pode tornar-se até um diretor, um presidente. Mas com esse projeto de terceirização, como que ficaria essa questão da carreira? E como que ficaria a questão do princípio da continuidade no trabalho? Gostaria que vocês comentassem. Dr. Leonardo, quer começar? Pode ser. Guilherme, é o seguinte, na verdade a questão da carreira, ela vai refletir exatamente na questão da teoria da firma. A gente vai voltar lá naquela conversa do começo sobre as fronteiras da firma e a decisão de fazer ou comprar. Existem atividades que, obviamente, compensa fazer dentro da própria empresa. Essas atividades, normalmente, vão ser as que vão possibilitar o desenvolvimento de carreira. O que vai mudar, essencialmente, se a gente libera um processo de terceirização de atividade fim, é o conceito de atividade fim dentro da organização que vai variar continuamente. Então, nós vamos ter organizações que, num determinado momento, vão funcionar de uma forma e, para se adaptar ao mercado, numa realidade de mercado, elas vão passar a funcionar de outra forma. E aí, com isso, as carreiras vão evoluindo dentro dela nesse contexto. Dependendo de como a legislação for amarrada dentro de uma terceirizada, né, também pode acontecer a evolução de uma carreira. Por exemplo, as empresas que fazem compartilhamento de recursos, é o caso da Foxconn, né? Você ainda, dentro de uma empresa dessa, você ainda tem possibilidade de evolução de carreira, porque, na verdade, é uma empresa de recursos compartilhados. Você tem essa empresa prestando serviço para uma série de outras empresas e a ideia não é que o empregado fique sendo mandado embora, que ele evolui e se torne cada vez mais especializado. Lógico, existem disfunções, como a gente vem falando desde o início, mas a terceirização em si, ela não inviabiliza a ideia de carreira. Pelo contrário, as empresas vão continuar focadas, as empresas que reconhecem o valor de um funcionário qualificado ou altamente especializado, elas vão continuar desenvolvendo formas de segurar
trabalhador dentro da empresa. Tá? Principalmente num contexto onde não há formação de monopólios, onde eu libero uma competição aí irrestrita e ampla entre as organizações pelos recursos de trabalho, inclusive. Okay? Dr. Marcos, quer comentar? A pergunta é excelente porque ela dá campo para a gente comentar a ideia de que o contrato de trabalho que é previsto na CLT, ele é, de fato, um contrato que se molda muito mais por um modelo de produção fordista, que já está superado, porque é justamente aquele contrato que prevê a ideia, consagra a ideia de que o trabalhador vai ter um único emprego na vida, de que ele vai fazer a carreira na empresa, ele vai adquirir direitos, ele vai galgando postos até o momento em que ele vai deixar o mercado de trabalho. Isso, a racionalidade produtiva se encarregou de nos mostrar que a legislação do trabalho ela precisa sim ser atualizada. É preciso criar novas modalidades de contratos que sejam mais compatíveis com esta ideia de uma produção fragmentada. Todavia, a terceirização ela vem na contramão completamente desse discurso, porque o trabalhador terceirizado ele é, antes de mais nada, um trabalhador precarizado. Né? Há um pesquisador brasileiro chamado Rui Guerra, ele usa a expressão o trabalhador precariado. Né? O trabalhador precariado é aquele que se sujeita mesmo a um turnover muito acentuado, né? Porque as condições de trabalho são péssimas, a remuneração é péssima, e eu dou como exemplo o pessoal dos call centers. Né? É um ambiente extremamente hostil de trabalho, né? Os casos de adoecimento são contínuos, os casos de assédio moral, assédio sexual são contínuos nesse tipo de ambiente de trabalho, a remuneração é muito ruim e normalmente quem está hoje ocupando esses postos de trabalho são jovens que estão entrando no mercado de trabalho. Né? Estão entrando e a rotatividade é muito grande. Então eu acho que a questão ela mostra claramente que o caminho da terceirização é o caminho da precarização e evidentemente ele acaba com perspectiva de carreira. Não há carreira possível num mercado de trabalho que é tão volátil que as pessoas, a carteira de trabalho, né, ela não dá conta de registrar a quantidade de contratos que a pessoa vai ter ao longo da vida. Muito obrigado. Vamos para a segunda pergunta. Por favor, fala o nome e a pergunta. Oi, boa tarde, meu nome é Matheus. Eu queria colocar em questão aqui a questão da globalização, um pouco de como o Brasil é influenciado tanto pelas tecnologias que entram dentro do Brasil, quanto pelas metodologias. Eu sou responsável por uma empresa de serviço na área de processo, ITI, né? E eu vejo no meu dia a dia como a gente é influenciado tanto por estudos e maneiras de processo dentro das empresas e tecnologia, e isso influencia diretamente na maneira como se dá a relação do trabalho, principalmente dentro de empresas de serviço. E vocês não acham que a gente sendo influenciado, trazendo toda essa carga de fora do país, que como o professor Leonardo disse, já adere um modelo de terceirização de atividades fins na empresa, e a gente manter ainda um processo de trabalho, ou um regime de trabalho que vai contra essa tendência, você acha que pode ocasionar tanto um colapso no processo trabalhista quanto econômico-financeiro nas empresas do Brasil? Eu não entendi muito bem a sua pergunta. Por exemplo, vamos lá, você disse que países, Estados Unidos, Noruega, Suíça, eles já aderiram à terceirização da atividade fim. Muito do que é estudado em questão de processo, estou falando, processo trabalhista, principalmente em empresas de serviço. Por exemplo, sou responsável por processo numa editora. Vamos lá. Hoje, fazendo uma pesquisa geral no mundo afora, praticamente nenhum jornalista trabalha do jeito que a gente trabalha aqui dentro. Mas por quê? Então, a gente herda isso num processo, quando a gente vai fazer pesquisas de como é trabalhado no jornalismo dentro de uma editora fora do país, a gente vê que não é feito desse jeito. E, óbvio, eles são mais competitivos do que a gente. Então, quando a gente tenta trazer esse modelo para dentro do Brasil, só que a gente não tem a legislação, ou a gente não tem algo que nos ampare a isso, a fazer isso, por quê? Porque a gente está preso dentro de um regime CLT. É isso que eu queria trazer. Então, a gente herdando com a globalização, processo e também tecnologia, por exemplo, lido com RP.
O RP hoje, um dos maiores benefícios do RP é você, como você disse, ter centro de serviço compartilhado. Ou seja, você otimiza um processo para prestar serviço para várias empresas, o que barateia, o que deixa o custo menor e nos torna mais competitivos. E isso, mas dentro do regime que a gente tem também de CLT, isso seria inviável hoje do jeito que a gente trabalha. Sim. Você acha que a gente continuar dessa maneira, vai existir um colapso em algum momento aí, ou um atraso, tanto na questão de processo trabalhista, mas e também na questão econômico-financeira para as empresas? Só posso uma colocação? Só tentar ser bem objetivo por causa do tempo. Sim, com certeza. Tá? Na verdade, a gente está vivendo isso. Muito do esgotamento do modelo econômico que a gente está vivendo hoje se deve ao fato da gente ter chegado ao limite, né, da capacidade de crescimento pela inclusão de pessoas no mercado de trabalho. A partir de agora, a produtividade, que está ligada diretamente ao problema da competitividade que você colocou, a produtividade ela é a essência para o país continuar crescendo. É nesse ponto que a gente tem que tocar para o desenvolvimento do país. É lógico que não é só as relações de trabalho que estão envolvidas nisso. A terceirização é uma forma, mas a especialização, a educação, a logística, o problema da energia, são todos gargalos que nós temos no Brasil que estão travando o nosso aumento da produtividade. Adianta só pensar na terceirização como um mecanismo para viabilizar centro de serviço compartilhado, por exemplo? Não, não adianta. Ela é uma das ações que precisam ser desenvolvidas em conjunto, obviamente tomando-se cuidado para, num primeiro momento, proteger os mais vulneráveis durante a transição. Então, não é simplesmente eu falar assim, vamos agora jogar aqui o modelo alemão, né, de relações de trabalho e seja o que Deus quiser. Não, é um processo de transição que tem que ser conduzido de maneira adequada, com o devido acompanhamento do crescimento produtivo, com todo o amparo, né, por trás. Eu até brinco, né? Que bom que o Brasil não está crescendo, porque se tivesse, a gente não teria energia elétrica para acender os ar-condicionados, né, para ligar os ar-condicionados. Então, a gente tem um monte de gargalos para resolver juntos, é um conjunto da obra que tem que ser inteiro discutido para viabilizar o retorno do crescimento econômico, o enriquecimento do país, porque hoje a gente discute a distribuição de uma riqueza que praticamente não existe, tá? Então, porque riqueza, as pessoas pensam que é dinheiro, não, riqueza é bem para distribuir dentro do país, a gente tem uma riqueza que praticamente não existe. Então, a gente precisa aí estar trabalhando essas questões, tá? Para dar acesso a um volume maior de pessoas, a bens, né? Para um volume maior de pessoas, para possibilitar relações de trabalho mais flexíveis, empresas mais competitivas, mais produtivas. E isso não passa só pelas questões das relações de trabalho, isso envolve uma série de outras questões, inclusive de infraestrutura, educação e assim por diante. Dr. Marcos? Eu penso que esse fenômeno da globalização e a internacionalização do capital, ele tem um efeito muito claro sobre as legislações sociais dos diversos países, porque é evidente que no momento em que a finança ela se torna globalizada e o capital internacional ele se torna absolutamente volátil, o próprio conceito de Estado-nação ele acaba se fragmentando, ele acaba se flexibilizando, né? Então as legislações desses Estados acabam sendo enfraquecidas. Este contexto de vulnerabilidade ele é muito claro. A nova face do despotismo do capital é justamente a de impor aos trabalhadores que participem e dividam com a empresa o ônus pela viabilidade da unidade produtiva. Se eu não sou produtivo no Brasil, eu vou tentar ser produtivo na Noruega, no Vietnã, aonde a mão de obra for mais acessível e aonde houver melhores condições. Então, aí eu retorno à colocação que fiz agora há pouco ao texto do professor Boaventura de Souza Santos. Existe uma globalização que é praticada pelos estados de capitalismo avançado e outra muito diferente que é praticada em relação aos estados em desenvolvimento e aos países da periferia. Isso é um contexto que precisamos ter muito claro. O Brasil ele não tem um índice de industrialização avançado, nós não estamos exportando fábricas. Né? No contexto da globalização brasileira, nós estamos importando o lixo tóxico dos países desenvolvidos que está sendo armazenado no Porto de Santos. Né? Então, o processo de globalização ele varia claramente de acordo com o índice de desenvolvimento econômico capitalista de cada nação. Muito obrigado. Por uma questão de tempo e compromisso, já para a última pergunta. Por favor, também o nome e a pergunta. Meu nome é Luiz Henrique.
Minha pergunta é para o Dr. Leonardo. Doutor, o senhor fala muito em aumento da produção. Você não teria um receio em uma possível crise, como a de 29, por causa do aumento da produção e com o poder de compra baixo dos trabalhadores? Então, na verdade, a crise de 29 ela foi provocada por um contexto onde houve uma superprodução com uma restrição salarial. E não é isso que se observa num contexto de alta competitividade, né? Ford, por exemplo, já percebia isso, né? A questão do salário de eficiência. Ford pagava mais que o dobro dos salários para os seus funcionários, exatamente pensando sobre essa concepção de que a produtividade tem que ser grande e eu tenho que distribuir isso, porque não faz sentido eu simplesmente produzir para deixar no pátio, né? Então, essa é a ruptura que a gente precisa fazer no Brasil. Aqui a gente está vivendo um contexto onde há uma acumulação de riqueza muito grande ainda e é pouca riqueza. A gente precisa ampliar essa riqueza de maneira a distribuir essa riqueza. Qual que é a fórmula para fazer isso? Produzir mais, disponibilizar esses bens e viabilizar uma competição dentro do mercado de trabalho que leve, né, o indivíduo a receber uma parcela significativa desse processo de produção. Até porque o capitalista também ganha nesse processo. Se eu tirar 10% de uma pessoa sempre e essa pessoa passar a produzir 5 vezes mais, eu vou ganhar 10 vezes mais. 5 vezes mais, né? Então, assim, eu tenho uma relação muito forte entre a produtividade e o meu ganho também. Eu não preciso usar o aumento da produtividade para aumentar a parcela do meu ganho. Eu posso ganhar sem aumentar a parcela do meu ganho em cima do trabalho de cada funcionário. E essa é a ideia que o Ford trazia, que posteriormente a 29, quando transformaram o consumo no meio de vida dos Estados Unidos, né, isso alavancou a própria dinâmica e as relações sociais nos Estados Unidos. Tá? E foi a emergência daquela ideia do sonho americano. Eu acredito que é bem possível. É bem possível a gente trabalhar, né, com a distribuição adequada e produzindo mais, cada vez mais. O Brasil ainda produz muito pouco mesmo. A gente produz 1/5 do que produz um americano médio, cada cidadão brasileiro. Então você já imagina o tanto de espaço que a gente ainda tem para crescer. Dr. Marcos, quer fazer algum ponto? Não, apenas essa questão do crescimento e da distribuição da riqueza, não é quem deve vir primeiro. O Dr. Leonardo colocou isso em alguns momentos, né, das suas falas, né? Isso me lembra um pouco o ex-ministro Delfim Neto, que dizia: primeiro o bolo precisa crescer para depois repartir, né? Só que nós estamos aqui, hoje, no plano político, aguardando uma modernidade que nunca vem, né? Nós estamos aqui aguardando algo, um progresso que nunca vem. Só que a nossa Constituição, ela já é de 1988, né? O constitucionalismo social, ele está estabelecido no mundo ocidental desde os anos 20. Né? Então, o que me parece é que, antes de mais nada, o desafio da sociedade brasileira é o de distribuição de riqueza. E isso não se fará de maneira eficiente através do Bolsa Família, se fará sim através de crescimento econômico com política trabalhista, com direito social reconhecido e assegurado e com efetividade, que é o que me parece que o projeto, da maneira como colocado, tenta derrubar. Bom, novamente queria agradecer então a participação dos convidados, de todos que assistiram. Vamos ter que encerrar aqui. Quer dar uma palavra, ponto final bem... Eu queria novamente agradecer o convite, agradecer a oportunidade. Eu acho que foi muito construtivo, foi muito interessante ter aí pontos de vista, avaliar o ponto de vista, né, sob a ótica do Marcos, que está aí dentro da área do direito do trabalho. Para mim foi muito produtivo, muito interessante estar aqui com vocês. Eu agradeço a oportunidade, só tenho a agradecer. Obrigado. Eu só aproveito também para agradecer mais uma vez a Estácio Uniceb e quero também não perder a oportunidade de cumprimentar o professor Leonardo pelos esclarecimentos, pela maneira clara também como colocou os seus pontos de vista. Isso. Então, tudo bem. Muito obrigado a todos e até a próxima.